Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse, como em todas as quartas-feiras, é mais um Curiosidades da TV, aqui no nosso canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual eu peço sempre a você que, se não tiver ainda se inscrito, inscreva-se, tá bom? Ative as notificações aí no sininho e fique por dentro de todos os vídeos que nós trouxermos aqui para você. Também comente, sugira, diga, Fábio, você confundiu o ator, o personagem, não chama? Ótimo, vá lá na caixa de comentários, que a sua opinião é muito importante para a gente também e acaba dando ideias para vídeos posteriores, né? Além de lembrar você também, como costumo fazer, que os conteúdos do Grupo Observatório podem ser acessados também em áudio na plataforma digital da sua preferência, pode ser o Spotify, pode ser o SoundCloud, Google Podcasts, enfim, tá bom? Curiosidades da TV trata hoje, com a inspiração pela novela Era Uma Vez, que entrou no ar no canal Viva, agora no último dia 4 de janeiro, abrindo um quarto horário, né? O de 12h30, com a apresentação alternativa do capítulo a 1h15 da manhã, né? Era uma vez, já nos últimos capítulos, então só daqui a 6 meses, basicamente, nós vamos poder curtir essa participação, né? Nos últimos capítulos de Era Uma Vez, os atores Paulo José e Flávio Miliaccio fazem uma participação muito especial porque eles retomam personagens que eles viveram em outra novela de Walter Negrão, O Primeiro Amor, de 1972, Shazam e Xerife, né? São dois amigos que eles andam tem uma engenhoca que os transporta de um lado para o outro, onde eles vivem as suas aventuras, né? A camicleta, que é um misto de caminhão com bicicleta, né? E a camicleta, inclusive, é reconstituída para a aparição deles em Era Uma Vez. Eles chegam, inclusive, a dar uma carona para o Maneco Dionísio, que é o Antônio Calone, né? E celebram com essa participação afetiva e muito especial em Era Uma Vez os 25 anos de criação dos personagens e também a lembrança de 25 anos, poucos meses depois, da série que eles ganharam e que ficou algum tempo no ar, né? Shazam, Xerife e companhia. Então, inspirados por essa lembrança agora da reprise de Era Uma Vez, nós vamos falar nas Curiosidades da TV sobre outros casos, não todos, de personagens de uma novela que ressurgem em outra, né? Começando por dois casos muito emblemáticos, até porque eles foram provocados pelo mesmo autor, que é Silvio de Abreu, não é? E esses personagens participaram das duas novelas em questão inteiras, né? Eles são de uma e voltaram em outra. Primeiro foi a Dona Armênia, de Rainha da Sucata, novela de 1990, que retornou em Deus nos acuda, de 1992, interpretada pela mesma atriz que foi a Aracy Balabanian, né? E não só ela voltou, como também os seus 3 filhinhas, né? O Gerson, o Gera e o Gino. Gerson Brenner, Marcelo Novaes e Jandir Ferrari, né? E o outro caso muito emblemático, na obra de Silvio de Abreu, é o de Cacá Carvalho como Jamanta, que é da novela Torre de Babel, de 98, e ele ressurgiu depois, né? Ele morava num ferro velho com a família do Clementino, que era o Tony Ramos, né? Depois nós descobrimos que ele era irmão do Clementino, filho do pai dele, o Agenor, Juca de Oliveira, com a dona Diolinda, que era a Cleide Diácones, né? E em Belíssima, no ano de 2005, ele retornou, né, à tela, como funcionário ali, agregado, encostado ali na borracharia do Pascoal, que é o Reinaldo Gianecchini, no bairro dos Campos Elíseos, onde esse núcleo da história se ambientava. E o Jamanta participou da novela toda, e com ele trouxe uma outra personagem que no final de Belíssima ressurge de Torre de Babel, para impedir que o Jamanta se case com a Regina da Glória, a Lívia Falcão, né, já que ela era esposa dele e tinha filhos pequenos com ele. A Luzineide, personagem da Eliane Costa, né? Há outros casos de personagens de uma novela que voltam em outras em participações apenas, né? Lima Duarte viveu 2 deles. O Murilo Pontes, de Pedra sobre Pedra, participou ali de jogatinas bastante prejudiciais à família Mendonça e Albuquerque no Bridge Club de Greenville, em A Indomada, outra novela dos mesmos autores, Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, né? A Pedra sobre Pedra, além deles, também era escrita por Ana Maria Moretson. Ari Fontoura
Em A Indomada vivia o deputado Pitágoras Williams Mackenzie, o Leão do Norte. E voltou a viver esse personagem 4 anos depois de A Indomada, em outra novela de Aguinaldo Ricardo chamada Porto dos Milagres. Sempre ligado às vilãs, não é? Ele era apaixonadíssimo pela altiva a Eva Vilma, em A Indomada, e também tinha ali uma ligação, uma tensão com a Augusta Eugênia, que era a Arlete Salles, em Porto dos Milagres, né? Já entre os anos 70 e os anos 80, nós tivemos casos de personagens de uma novela que voltaram em outra, alguns até com os mesmos intérpretes. Eu falo das novelas Meu Pedacinho de Chão e Voltei Pra Você, não é? Que Meu Pedacinho de Chão é de 71, Voltei Pra Você é de 83, as duas são de Benedito Rui Barbosa, e elas trouxeram de volta alguns personagens, né? Voltei Pra Você trouxe alguns personagens de Meu Pedacinho de Chão de volta, o Coronel Epaminondas, que era Castro Gonzaga, nas duas novelas, Serelepe e Pituca, que em criança foram o Aires Pinto e a Patrícia Aires, e grandes, né, já adultos, Paulo Castelli e Cristina Mullins, né, entre outros personagens. Além deles, tivemos casos recentes, como o de Esther de la Mare, a baronesa de Sobral, que foi a Malu Madre em Força de um Desejo, e foi revivida pelo autor Alcides Nogueira na sua novela Tempo de Amar, 18 anos depois da Força de um Desejo, né? 99 e 2018, 2017, né? Também tivemos o Mário Fofoca, de Luiz Gustavo, da novela Elas por Elas, de 82, que ressurgiu em Tititi, de 2010, uma homenagem da adaptadora Maria Adelaide Amaral ao autor do original, Cassiano Gabos Mendes, e ao próprio Luiz Gustavo, né? Que teve a oportunidade de reviver esse papel, e também o Vitor Valentim, nessa Tititi, né? Ali junto com o novo Vitor Valentim, que era Murilo Benício. Também tivemos nessa volta de personagens de uma novela em outra, lá nos tempos da TV Tupi, nos anos 60, a personagem Catarina, da novela Antônio Maria, de Geraldo Vietri, entre 68 e 69, que era vivida pela atriz Néia Simões, ela apareceu na novela seguinte, do mesmo autor, no mesmo horário, 7 da noite aqui em São Paulo, Nino o Italianinho, como amiga da Dona Nena, que era a Dirce Miliaccio. Apareceu lá procurando por ela na vila onde os personagens moravam, né? E no ano seguinte, 1970, na TV Globo, a Flor, que era vivida pela Miriam Pérsia na novela das 8, Véu de Noiva, de Janete Claire, apareceu na novela das 10, Verão Vermelho, de Dias Gomes, consultando-se com o Dr. Flávio Paulo Goulart, de Verão Vermelho, e com isso ele também apareceu em Véu de Noiva. É uma curiosidade interessante, né? Outro caso mais recente é o de Natasha, a personagem da Lavínia Vlasak, em Totalmente Demais, que nós revimos aí em 2020, né? Foi uma das edições especiais da pandemia, que ressurgiu com a mesma intérprete em outra novela dos mesmos autores, Paulo Raum e Rosane Svartman, Bom Sucesso, em 2019. Esses são só, como eu disse, alguns casos, né? É interessante quando os autores resgatam personagens da sua obra, ou homenagens aos autores resgatam esses personagens, né? Eu falei há pouco de Tititi. Tititi também teve Eva Todor como Kiki Blanche, de Locomotivas, e Marília Pêra como Rafaela Alvaray, de Brega e Chique, né? É interessante quando acontece esse tipo de coisa porque o noveleiro entende a referência. Às vezes ele pode não se lembrar do ano da novela, de pormenores maiores, mas é sempre uma sensação muito gostosa. Não devemos abusar, mas de vez em quando é sempre bacana. Curiosidades da TV volta na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, um abraço e até lá.